Auditoria em rede sem fio. Equipe composta por Esdras, Heber, Luan e Roberto. O objetivo desse capítulo é entender os principais ataques às redes sem fio, as análises sobre a captura de tráfego MAC 802.11 e instruir sobre a utilização de analisadores de tráfego. Estima-se que os principais ataques a access points e clientes ocorrem por má configuração, entendimentos errados sobre rede sem fio e entendimento que a rede está segura quando na verdade não está. É preciso esclarecimento sobre as concepções erradas que empresas e usuários domésticos possuem. Os exemplos são: possui filtro para endereço MAC. Ninguém encontrará minha rede. Estamos seguros porque usamos criptografia, entre diversos, fazendo com que o usuário que é leigo na área se sinta seguro, quando sua rede está mais vulnerável do que ele imagina. Uma rede segura deve ter, ao menos, mecanismos de segurança, pelo menos WPA personal, com uma senha forte, ou seja, nada de data aniversário do usuário. E se possível, tem uma WPA2 Enterprise, uma Virtual Private Network, para proteger os dados entre a estação e o ponto final, e uma política de acesso monitorado. Isso vai garantir um sentimento de segurança bem maior à sua rede do que um filtro de MAC, que pode ser alterado, programas detectam redes que não estão visíveis, ou criptografias e autenticações que às vezes possuem algumas fraquezas, entre outros equívocos que são repassados por diversos serviços sobre segurança. Segurança física. Em rede sem fio, não existe segurança física, muito porque é difícil conter a abrangência do sinal, então o usuário tem que ter ciência disso. Técnicas como piggybacking, que acontece muito entre vizinhos viajantes, que consiste, de certa forma, em invadir a rede alheia, às vezes intencionalmente, e outras sem intenção, que é muito por culpa do usuário, que não modifica a sua senha e fica padrão. E aí vem outro usuário, sem querer, tentando acessar o seu próprio ponto de acesso e acaba invadindo a rede da outra pessoa. Clientes em uma rede corporativa podem ter um determinado nível de segurança. Em contrapartida, as conexões domésticas são bem mais vulneráveis. Às vezes o ataque sequer explora a rede, mas sim vulnerabilidades do sistema operacional ou falhas de firewall na estação pessoal. Existem relatos inclusive de worms disseminados em conexões Bluetooth. O Wormcabir é um desses exemplos. Para entender como é possível atacar uma rede Wi-Fi, é preciso saber como essa arquitetura funciona. O handshake é a hora da verdade. As redes no padrão 802.11 implementam o controle de acesso de rede com base em portas, utilizando as características físicas da infraestrutura de uma rede local, alternada para autenticar dispositivos conectados ou evitar o acesso àquela porta quando o processo de autenticação falhar. Durante a interação de um controle de acesso, a porta da LAN adota os seguintes papéis: autenticador ou suplicante. No papel de autenticador, a porta da LAN aplica a autenticação antes de permitir que o usuário acesse o serviço. No papel de suplicante, a porta da LAN solicita acesso aos serviços que podem ser acessados através da porta do autenticador. O serviço de autenticação tanto pode ser uma entidade separada do autenticador quanto está no mesmo local, e responde ao autenticador indicando se o suplicante está autorizado a acessar o serviço do autenticador. A arquitetura também é um fator importante para a segurança da rede, visto que, conforme o padrão adotado, o invasor poderá se valer de alguma técnica específica para tentar roubar os dados. Quanto à arquitetura, o padrão 802.11 pode ser IBSS, Independent Basic Service Set, também é conhecido como rede ad hoc ou peer-to-peer. O IBSS é formado apenas por clientes sem o emprego de access point. Para funcionar dessa forma, o computador que origina a rede cria um BSS-ID, que nada mais é do que o número MAC do rádio, nesse caso, virtual. Além disso, todos os nós precisam estar no mesmo canal e usando o mesmo SSID. Um exemplo mais comum de um IBSS é a conexão via Bluetooth entre dois celulares. Da mesma forma,
é possível conectar um laptop a outro, ou mais um. Quanto maior a quantidade de equipamentos praticando dessa rede, maior será a lentidão, pois além de ser uma rede half duplex, apenas uma estação transmitirá por vez. Também temos o padrão que é mais comum, o Basic Service Set, o BSS, serviço básico. O BSS é também conhecido como modo infraestrutura. Nesse tipo de arquitetura, todo o tráfego de informação de rede passa por um AP que distribui o sinal. Além do BSS, existe uma extensão, é o Extended Service Set, o ESS, serviço estendido. O ESS também é chamado de infraestrutura estendida, é onde duas ou mais redes BSS comunicam-se entre si através do sistema de distribuição de rede, normalmente são interligadas pela parte cabeada da rede.